Capítulo 8. O Mestre das Poções. Ali, olha. Onde? Ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos. De óculos? Você viu a cara dele? Você viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte. A garotada que fazia fila do lado de fora das salas de aula ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada, ou ia e vinha nos corredores para vê-lo 2 vezes. Harry desejou que não fizessem isso, porque estava tentando se concentrar para encontrar o caminho para suas aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias, umas que levavam a um lugar diferentes às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam a não ser que a pessoa pedisse por favor ou fizesse cócegas nelas no lugar certo, e portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas nos retratos saíam para se visitar e Harry tinha certeza de que os brasões andavam. Os fantasmas também não ajudavam nada. Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos da Grifinória, mas Pirraça, o Poltergeist, representava 2 portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa o encontrasse quando estava atrasada para uma aula. Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas, puxava os tapetes debaixo de seus pés, acertava-as com pedacinhos de giz ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelo nariz e guinchava. Peguei-a pela bicanca! Pior que o Poltergeist, se é que era possível, era o zelador, Argo Filch. Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch encontrou-os tentando forçar caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido no 3º andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras quando foram salvos pelo professor Quirrell, que ia passando. Filch tinha uma gata chamada Madame Norra, como quem ronrona. Um bicho magro, cor de poeira, com olhos saltados como lâmpadas, iguais aos de Filch. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém desobedecesse a uma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé fora da linha, ela corria a buscar Filch, que aparecia asmático em 2 segundos. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém, exceto talvez os gêmeos Weasley, e podia surgir de repente como um fantasma. Os estudantes a detestavam e a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé em Madame Norra. Além disso, quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas, havia as aulas em si. Magia era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Tinham de estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite e aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos dos planetas. 3 vezes por semana iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia, com uma bruxa baixa e gorda chamada Professora Sprout, com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobriam para que eram usados. Sem favor, a aula mais chata era a de História da Magia, a única matéria ensinada por um fantasma. O professor Binns era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores e levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Binns falava sem parar enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo Emerico, o mau, com Urico, o esquisitão. O professor Flitwick, que ensinava feitiços, era um bruxo miudinho que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e, quando chegou ao nome de Harry, soltou um gritinho excitado e caiu da pilha, desaparecendo de vista. Já a professora Minerva era diferente. Harry estava certo quando pensou que ela não era professora para aluno nenhum aborrecer. Severa e inteligente, fez um sermão no instante em que eles se sentaram para a primeira aula. A transfiguração é uma das magias mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts. Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais. Estão avisados.
Transformou então a mesa em porco e de volta em mesa. Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por muito tempo. Depois de fazerem anotações complicadas, receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger produzira algum efeito no fósforo. A professora Minerva mostrou à classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo e deu um raro sorriso à aluna. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era a de defesa contra as artes das trevas, mas as aulas de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse a atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano como agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo, mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história. Primeiro porque, quando Simas Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidar um zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo, porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante, e os gêmeos Weasley insistiam que devia estar cheio de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias de trouxas e, como ele, não faziam ideia de que eram bruxas e bruxos. Havia tanto para aprender que até gente como Rony não estava tão adiantada assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar o café da manhã sem se perder nenhuma vez. "O que temos hoje?" perguntou Harry a Rony enquanto punha açúcar no mingau de aveia. Poções duplas com o pessoal da Sonserina. Snape é diretor da Sonserina. Dizem que sempre protege eles. Vamos ver se é verdade." Gostaria que Minerva nos protegesse. A professora Minerva era diretora da Grifinória, mas isso não a impedira de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante chegou o correio. Harry agora já se acostumara com isso, mas levara um susto na primeira manhã, quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã, circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e os pacotes no colo deles. Edviges não trouxera nada para Harry até então. Às vezes entrava para beliscar sua orelha e comer um pedacinho de torrada antes de ir dormir no corujal com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esvoaçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. "Prezado Harry", dizia numa letra muito garranchosa, "sei que tem as tardes de sexta-feira livres, então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas? Quero saber como foi a sua primeira semana. Mande-me uma resposta pela Edviges. Hagrid." Harry pediu emprestada a pena de Rony e escreveu: "Sim, gostaria. Vejo você mais tarde", no verso do bilhete, e despachou Edviges outra vez. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar, porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali. No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira aula de poções, ele viu que se enganara. Não era bem que Snape não gostava de Harry. Ele o odiava. A aula de poções foi em uma das masmorras. Era mais frio ali do que na parte social do castelo e teria dado arrepios mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidro nas paredes à volta. Snape, como Flitwick, começou a aula fazendo a chamada e, como Flitwick, ele parou no nome de Harry. "Ah, sim", disse baixinho. "Harry Potter, a nossa nova celebridade." Draco Malfoy e seus amigos Crabbe e Goyle deram risadinhas, escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. "Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções", começou. Falava pouco acima de um sussurro, mas eles não perderam nenhuma palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço.
Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isto não é magia. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento com a fumaça a tremeluzir, o delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas e enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar fama, a cozinhar glória, até a zumbificar, se não forem o bando de cabeças ocas que geralmente me mandam ensinar. Mais silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na beiradinha da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente. O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do quê em pó a uma infusão do quê? Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei, não, senhor, disse Harry. A boca de Snape se contorceu num riso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu atenção à mão de Hermione. Vamos tentar outra vez, Potter. Se eu lhe pedisse onde você iria buscar bezoar? Hermione esticou a mão no ar o mais alto que pôde sem se levantar da carteira, mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, Crabbe e Goyle, que se sacudiam de tanto rir. Não sei, não, senhor. Achou que não precisava abrir os livros antes de vir, hein, Potter? Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folheara os livros na casa dos Dursley, mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre acônito licóctono e acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto da masmorra. Não sei, disse Harry em voz baixa. Mas acho que Hermione sabe. Por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram os de cima e este deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para sua informação, Potter, asfódelo e losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como a poção do morto-vivo. O bezoar é uma pedra tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos dois acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que não estão copiando o que estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos, e acima desse ruído a voz de Snape. E vou descontar 1 ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação da aula de poções. Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava imponente com sua longa capa negra, observando-os pesar urtigas secas e pilar presas de cobras, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que Draco cozinhara as lesmas, quando um silvo alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de cimas, transformando-o numa bolha retorcida, e a poção dos dois estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos nos sapatos dos garotos. Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos, enquanto Neville, que se encharcara de poção quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e as pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor. Menino idiota! Vociferou Snape, limpando a poção derramada com um aceno de sua varinha. Suponho que tenham adicionado as cerdas de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo. Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. Levem-no para a ala do hospital, Snape ordenou a Simas,
Em seguida, voltou-se zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. Não force a barra, Cochichou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto. Quando subiam as escadas para sair da masmorra 1 hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido. Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana. Por que Snape o odiava tanto? Ânimo, disse Rony. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você à casa de Rubio? Às 2:55, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da Floresta Proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Quando Harry bateu a porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois a voz de Hagrid dizendo: Para trás, canino! Atrás! A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. Espere aí! Para trás, canino! Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e fazões pendiam do teto, uma chaleira de cobre fervia ao fogão e a um canto havia uma cama maciça coberta com uma colcha de retalhos. Estejam à vontade, falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente para cima de Rony e começou a lamber-lhe as orelhas. Como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. Este é o Rony, Harry disse a Hagrid, que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. Mais um Weasley, hein? Exclamou Hagrid, vendo as sardas de Rony. Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta. Os biscoitos quase quebraram os dentes deles, mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filch de guitarra velha. Quanto àquela gata, Madame Norra, às vezes eu tenho vontade de apresentar o canino a ela. Sabe que todas as vezes que vou até a escola ela me segue por toda parte? Não consigo me livrar da gata. É Filch que manda ela fazer isso. Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse a Harry que não se preocupasse, que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno. Mas ele parecia que realmente me odiava. Bobagem! Por que o odiaria? Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. Como vai seu irmão Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony. Eu gostava muito dele. Tinha muito jeito com animais. Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito. Enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões, Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sob o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts, ocorrido em 31 de julho, que se acredita ter sido trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto, na realidade, fora esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer o que havia dentro para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data. Rubio! Exclamou Harry. Aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não havia a menor dúvida. Desta vez Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. O cofre aberto, na realidade, fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713, se é que se podia chamar esvaziar alguém levar aquele pacotinho encalombado. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar.
Harry pensou que nenhuma das aulas a que ia assistir até ali tinha lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com o Rubio Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry? Capítulo 9. O duelo à meia-noite. Harry jamais acreditara que fosse encontrar um garoto que ele detestasse mais do que Duda, mas isto foi antes de conhecer Draco. Os alunos do primeiro ano da Grifinória, porém, só tinham uma aula com os da Sonserina, a de poções, por isso não precisavam aturar Draco muito tempo. Ou pelo menos não precisavam até verem um aviso pregado na sala comunal da Grifinória que fez todos gemerem. As aulas de voo começariam na quinta-feira, e os alunos das duas casas aprenderiam juntos. Típico, disse Harry desanimado. É o que eu sempre quis, fazer papel de palhaço montado numa vassoura na frente do Draco. Ele estivera ansioso para aprender a voar, mais do que qualquer outra coisa. Você não sabe se vai fazer papel de palhaço, disse Rony sensato. Em todo caso, sei que Draco vive falando que é bom em quadribol, mas aposto que é conversa fiada. Draco, sem dúvida, falava muito de voos. Queixava-se em voz alta que os alunos do primeiro ano nunca entravam para o time de quadribol e se gabava em longas histórias que sempre pareciam terminar com ele escapando por um triz dos trouxas de helicópteros. Mas ele não era o único. Pelo que Simas Finnegan contava, ele passara a maior parte da infância voando pelo campo montado numa vassoura. Até Rony contava para quem quisesse ouvir sobre a vez em que ele quase batera numa asa delta montado na velha vassoura de Carlinhos. Todos os garotos das famílias de bruxos falavam o tempo todo de quadribol. Rony já tivera uma grande discussão sobre futebol com Dino Thomas, que também usava o dormitório deles. Rony não via nada excitante em um jogo em que ninguém podia voar e só tinha uma bola. Harry surpreendera Rony cutucando o pôster em que Dino aparecia com o time de futebol de West Ham, tentando fazer os jogadores se mexerem. Neville nunca andara de vassoura na vida, porque a avó nunca o deixara chegar perto de uma. No fundo, Harry achava que ela estava certíssima, porque Neville conseguira sofrer um número impressionante de acidentes mesmo com os dois pés no chão. Hermione Granger estava quase tão nervosa quanto Neville com a ideia de voar. Isto não era coisa que se aprendesse de cor em um livro, não que ela não tivesse tentado. No café da manhã de quinta-feira, deu um cansaço neles falando sobre macetes de voo que lera em um livro da biblioteca, chamado Quadribol através dos séculos. Neville praticamente se pendurava em cada palavra que ela dizia, desesperado para aprender qualquer coisa que o ajudasse a se segurar na vassoura mais tarde. Mas todos os outros ficaram muito felizes quando a conferência de Hermione foi interrompida pela chegada do correio. Harry não recebera nenhuma carta desde o bilhete de Hagrid, uma coisa que Draco não demorara nada a anotar, é claro. A coruja de Draco estava sempre lhe trazendo de casa pacotes de doces, que ele abria fazendo farol na mesa da Sonserina. Uma coruja de curral trouxe para Neville um pacotinho da avó. Ele o abriu excitado e mostrou a todos uma bolinha de vidro do tamanho de uma bola de gude grande, que parecia cheia de fumaça branca. É um lembrol, explicou ele. Vovó sabe que eu sou esquecido. Isto serve para avisar que a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Olhe, aperte assim e ele fica vermelho. Ah! E ficou sem graça, porque o lembrol de repente emitiu uma luz escarlate. Você esqueceu alguma coisa. Neville estava tentando se lembrar do que esquecera quando Draco, que ia passando pela mesa da Grifinória, arrancou o lembrol de sua mão. Harry e Rony puseram-se imediatamente de pé. Andavam querendo um motivo para brigar com Draco, mas a professora Minerva, que era capaz de identificar uma confusão mais depressa do que qualquer outro professor da escola, num segundo estava lá. Que é que está acontecendo? Draco tirou meu lembrol, professora. Mal-humorado, Draco mais do que depressa largou o lembrol na mesa. Só estava olhando, falou e saiu de fininho com Crabbe e Goyle na esteira. Às 13h30 naquela tarde, Harry, Rony e os outros garotos da Grifinória desceram correndo as escadas que levavam para fora do castelo, para a primeira aula de voo. Era um dia claro com uma brisa fresca, e a grama ondeava pelas encostas sob seus pés ao caminharem em direção a um gramado plano que havia do lado oposto à Floresta Proibida, cujas árvores balançavam sinistramente à distância. Os garotos da Sonserina já estavam lá,
bem como as 20 vassouras arrumadas em fileiras no chão. Harry ouvira Fred e George Weasley se queixarem das vassouras da escola, dizendo que havia umas que começavam a vibrar quando voavam muito alto ou sempre repuxavam ligeiramente para a esquerda. A professora Madame Hooch chegou. Tinha cabelos curtos e grisalhos e olhos amarelos como os de um falcão. Vamos! O que é que estão esperando? Perguntou com rispidez. Cada um ao lado de uma vassoura. Vamos, andem logo. Harry olhou para a vassoura. Era velha e tinha algumas palhas espetadas para fora em ângulos estranhos. Estiquem a mão direita sobre a vassoura, mandou Madame Hooch diante deles. E digam, em pé. Em pé! Gritaram todos. A vassoura de Harry pulou imediatamente para sua mão, mas foi uma das poucas que fez isso. A de Hermione Granger simplesmente se virou no chão e a de Neville nem se mexeu. Talvez as vassouras, como os cavalos, percebessem quando a pessoa estava com medo, pensou Harry. Havia um tremor na voz de Neville que dizia com demasiada clareza que ele queria manter os pés no chão. Madame Hooch, em seguida, mostrou-lhes como montar as vassouras sem escorregar pela outra extremidade e passou pelas fileiras de alunos corrigindo a maneira de segurá-las. Harry e Rony ficaram contentes quando ela disse a Draco que ele segurava a vassoura errado havia anos. Agora, quando eu apitar, deem um impulso forte com os pés, disse a professora. Mantenham as vassouras firmes, saiam alguns centímetros do chão e voltem a descer curvando o corpo um pouco para frente. Quando eu apitar, 3, 2... Mas Neville, nervoso, assustado e com medo que a vassoura o largasse no chão, deu um impulso forte antes mesmo de o apito tocar os lábios de Madame Hooch. Volte, menino! Gritou ela, mas Neville subiu como uma rolha que sai sob pressão da garrafa. 4 metros, 6 metros. Harry viu a cara de Neville branca de medo espiando para o chão enquanto ganhava altura. Viu-o exclamar, escorregar de lado para fora da vassoura e... Bumba! Um baque surdo, um ruído de fratura e Neville caído de borco na grama, estatelado. Sua vassoura continuou a subir cada vez mais alto e começou a flutuar sem pressa em direção à floresta proibida, e desapareceu de vista. Madame Hooch se debruçou sobre Neville, o rosto tão branco quanto o dele. Pulso quebrado, Harry ouviu-a murmurar. Vamos, menino, levante-se. Virou-se para o restante da classe. Nenhum de vocês vai se mexer enquanto levo este menino ao hospital. Deixem as vassouras onde estão ou vão ser expulsos de Hogwarts antes de poderem dizer quadribol. Vamos, querido. Neville, o rosto manchado de lágrimas, segurando o pulso, saiu mancando em companhia de Madame Hooch, que o abraçava pelos ombros. Assim que se distanciaram e ficaram fora do campo de audição da classe, Draco caiu na gargalhada. Vocês viram a cara dele, o panaca? Os outros alunos da Sonserina fizeram um coro. Cala a boca, Draco, retrucou Parvati Patil. Defendendo Neville, disse Pansy Parkinson, uma aluna da Sonserina de feições duras. Nunca pensei que você gostasse de manteiguinhas derretidas, Parvati. Olhe, disse Draco, atirando-se para a frente e recolhendo alguma coisa na grama. É aquela porcaria que a avó do Neville mandou. O lembrol cintilou ao sol quando o garoto o ergueu. Me dá isso aqui, Draco, falou Harry em voz baixa. Todos pararam de conversar para espiar. Draco soltou uma risadinha malvada. Acho que vou deixá-la em algum lugar para Neville apanhar. Que tal em cima de uma árvore? Me dá isso aqui, berrou Harry, mas Draco montara na vassoura e saíra voando. Ele não mentira, sabia voar bem, e planando ao nível dos ramos mais altos de um carvalho desafiou. Venha buscar, Potter. Harry agarrou a vassoura. Não! Gritou Hermione Granger. Madame Hooch disse para a gente não se mexer. Vocês vão nos meter numa enrascada. Harry não lhe deu atenção. O sangue palpitava em suas orelhas. Ele montou a vassoura, deu um impulso com força e subiu. Subiu alto. O ar passou veloz pelo seu cabelo e suas vestes se agitaram com força para trás. E numa onda de feroz alegria, ele percebeu que encontrara alguma coisa que era capaz de fazer sem ninguém lhe ensinar. Isto era fácil, era maravilhoso. Puxou a vassoura para o alto para subir ainda mais e ouviu gritos e exclamações das garotas lá no chão e um viva de admiração do Rony. Virou a vassoura com um gesto brusco, ficando de frente para Draco, que planava no ar. O garoto estava abobalhado.
Me dá isso aqui, mandou Harry, ou vou derrubar você dessa vassoura. Ah, é? Retrucou o Draco tentando caçoar, mas parecendo preocupado. Harry, de alguma maneira, sabia o que fazer. Curvou-se para a frente, segurou a vassoura com firmeza com as duas mãos e ela disparou na direção de Draco como uma lança. Draco só conseguiu escapar por um tris. Harry fez uma curva fechada e manteve a vassoura firme. Algumas pessoas no chão aplaudiram. Aqui não tem Crabbe nem Goyle para salvarem sua pele, Draco, berrou Harry. O mesmo pensamento parecia ter ocorrido a Draco. Apanhe se puder, então, gritou, atirou a bolinha de cristal no ar e voltou para o chão. Harry viu, como se fosse em câmera lenta, a bolinha subir no ar e começar a cair. Ele se curvou para a frente e apontou o cabo da vassoura para baixo. No instante seguinte, estava ganhando velocidade num mergulho quase vertical, apostando corrida com a bolinha. O vento assobiava em suas orelhas, misturado aos gritos das pessoas que olhavam. Ele esticou a mão. A uns 30 centímetros do solo, agarrou-a, bem em tempo de levar a vassoura à posição vertical e caiu suavemente na grama com o lembrol salvo e seguro na mão. Harry Potter! Ele perdeu a animação mais depressa do que quando mergulhara. A professora Minerva vinha correndo em direção à turma. Ele se levantou tremendo. Nunca! Em todo o tempo que estou em Hogwarts... A professora Minerva quase perdeu a fala de espanto e seus óculos cintilavam sem parar. Como é que você se atreve? Podia ter partido o pescoço. Não foi culpa dele, professora. Calada, senhorita Patil. Mas Draco... Chega, Sr. Weasley. Potter, me acompanhe agora. Harry viu as caras vitoriosas de Draco, Crabbe e Goyle ao sair acompanhando espantado a professora Minerva, que seguiu para o castelo. Ia ser expulso, sabia. Queria dizer alguma coisa para se defender, mas parecia ter acontecido alguma coisa com a sua voz. A professora Minerva caminhava decidida, sem nem olhar para trás. Ele tinha que correr para acompanhar seu passo. Agora se enrascara. Não tinha durado nem 2 semanas. Estaria fazendo as malas dali a 10 minutos. Que iriam dizer os Dursley quando ele aparecesse à porta da casa? Subiram os degraus da entrada, subiram a escadaria de mármore e a professora Minerva continuava a não dizer nada. Escancarava portas e marchava pelos corredores, com Harry trotando infeliz atrás dela. Talvez ela o levasse a Dumbledore. Pensou em Hagrid, aluno expulso a quem tinham permitido continuar na escola como guarda-caça. Talvez virasse assistente de Hagrid. Seu estômago revirava só de pensar, observando Rony e os outros se tornarem bruxos enquanto ele andava pela propriedade carregando a bolsa de Hagrid. A professora Minerva parou à porta de uma sala de aula. Abriu a porta e meteu a cabeça para dentro. Com licença, professor Flitwick. Posso pedir o Wood emprestado por um instante? Wood? Pensou Harry, intrigado. Wood seria alguma coisa que ela ia usar para castigá-lo? Mas Wood, afinal, era uma pessoa. Um menino forte do 5º ano que saiu da sala de Flitwick, parecendo confuso. Vocês dois me sigam, disse a professora Minerva, e continuaram todos pelo corredor, Wood examinando Harry com curiosidade. Entrem. A professora Minerva indicou uma sala de aula que estava vazia exceto por Pirraça, que se ocupava em escrever palavrões no quadro negro. Fora, Pirraça! Ordenou ela. Pirraça atirou o giz em uma cesta, produzindo um eco metálico e alto e saiu xingando. A professora Minerva bateu a porta atrás dele e virou-se para encarar os 2 garotos. Harry Potter, este é Olívio Wood. Olívio, encontrei um apanhador para você. A expressão de Olívio mudou de confusão para prazer. Está falando sério, professora? Seríssimo, resumiu a professora Minerva. O menino tem um talento natural. Nunca vi nada parecido. Foi a primeira vez que montou numa vassoura, Harry? Harry confirmou com a cabeça. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas parecia que não estava sendo expulso, e começou a recuperar um pouco da sensibilidade nas pernas. Ele apanhou aquela coisa com a mão depois de um mergulho de mais de 15 metros, a professora Minerva contou a Wood. Não sofreu um único arranhão. Nem Carlinhos Weasley seria capaz de fazer igual. Olívio parecia agora alguém cujos sonhos tinham virado realidade, todos ao mesmo tempo. Você já assistiu a um jogo de quadribol, Potter? Perguntou excitado. Wood é o capitão do time da Grifinória,
explicou a professora Minerva. E tem o físico perfeito para um apanhador, acrescentou Olívio, agora andando à volta de Harry, examinando-o. Leve, veloz, vamos ter de arranjar uma vassoura decente para ele, professora. Uma Nimbus 2000 ou uma Clean Sweep 7, na minha opinião. Vou conversar com o professor Dumbledore e ver se podemos contornar o regulamento para o primeiro ano. Deus sabe que precisamos de um time melhor do que o do ano passado. Esmagado naquele último jogo contra os Sonserino, mal consegui encarar Severo Snape durante semanas. A professora Minerva espiou Harry com severidade por cima dos óculos. Quero ouvir falar que você está treinando com vontade, Potter, ou posso mudar de ideia quanto ao castigo que merece. Então, inesperadamente, ela sorriu. Seu pai teria ficado orgulhoso. Era um excelente jogador de quadribol. Você está brincando? Era hora do jantar. Harry acabara de contar a Rony o que acontecera quando deixara os jardins da propriedade com a professora Minerva. Rony tinha um pedaço de bife e pastelão de rins a meio caminho da boca, mas esqueceu o que estava fazendo. Apanhador? Exclamou. Mas os alunos do primeiro ano nunca... Você vai ser o jogador da casa mais novo do último... século, completou Harry, enfiando o pastelão na boca. Sentia-se particularmente faminto depois da agitação da tarde. Olívio me disse. Rony estava tão admirado, tão impressionado, que ficou ali sentado de boca aberta para Harry. Vou começar a treinar na próxima semana, anunciou Harry. Só não conte a ninguém, Olívio quer fazer segredo. Fred e George Weasley entraram nesse momento no salão, viram Harry e foram depressa falar com ele. Grande lance, falou George em voz baixa. Olívio nos contou, estamos no time também, batedores. Sabe de uma coisa? Tenho certeza de que vamos ganhar a taça de quadribol deste ano, disse Fred. Não ganhamos desde que Carlinhos terminou a escola, mas o time deste ano vai ser brilhante. Você deve ser bom, Harry. Olívio estava quase dando pulinhos quando nos contou. Em todo caso, temos de ir. Lino Jordan acha que encontrou uma nova passagem secreta para sair da escola. Fred e George mal tinham desaparecido quando alguém menos bem-vindo apareceu. Draco, ladeado por Crabbe e Goyle. Comendo a última refeição, Harry? Quando vai pegar o trem de volta para a terra dos trouxas? Você está bem mais corajoso agora que voltou ao chão e está acompanhado por seus amiguinhos, disse Harry tranquilo. Não havia nadainho em Crabbe nem em Goyle, mas como a mesa principal estava repleta de professores, os garotos só podiam instalar as juntas e fazer cara feia. Enfrento você a qualquer hora, sozinho, disse Draco. Hoje à noite, se você quiser. Duelo de bruxos. Só varinhas, sem contato. Que foi? Nunca ouviu falar de duelo de bruxos, suponho? Claro que já, respondeu Rony, virando-se. Vou ser o padrinho dele. Quem vai ser o seu? Draco mirou Crabbe e Goyle, medindo-os. Crabbe. Meia-noite, está bem? Nos encontramos na sala de troféus. Está sempre destrancada. Quando Draco foi embora, Rony e Harry se entreolharam. O que é um duelo de bruxos? Perguntou Harry. E o que você quis dizer quando se ofereceu para ser meu padrinho? Bom, o padrinho fica lá para tomar o seu lugar se você morrer, disse Rony com displicência, começando finalmente a comer o pastelão frio. Surpreendendo a expressão no rosto de Harry, acrescentou bem depressa. Mas as pessoas só morrem em duelos de verdade, sabe? Com bruxos de verdade. O máximo que você e Draco conseguirão fazer será atirar fagulhas um no outro. Nenhum dos dois conhece magia suficiente para fazer estragos, mas aposto que ele esperava que você recusasse. E se eu agitar minha varinha e nada acontecer? Jogue a varinha fora e meta-lhe um soco na cara, sugeriu Rony. Com licença. Os dois ergueram os olhos. Era Hermione Granger. Será que a pessoa não pode comer sossegada neste lugar? Exclamou Rony. Hermione não ligou para ele e se dirigiu a Harry. Não pude deixar de ouvir o que você e Draco estavam dizendo. Aposto que podia, resmungou Rony. E você não deve andar pela escola à noite. Pense nos pontos que vai perder para a Grifinória se for pego, e você vai ser. É muito egoísmo da sua parte. E, para falar a verdade, não é da sua conta, respondeu Harry. Tchau, disse Rony. Em todo caso, não era o que se poderia chamar de um final perfeito para o dia, pensou Harry muito mais tarde, deitado na cama sem dormir, percebendo Dino e Simas adormecerem. Neville não voltara do hospital.
Rony passou a noite toda lhe dando conselhos do tipo: se ele tentar lançar um feitiço, é melhor você tirar o corpo fora, porque não consigo me lembrar como se fecha o corpo. Havia uma boa chance de serem pegos por Filch ou Madame Norra, e Harry sentiu que estava abusando da sorte, desrespeitando mais um regulamento da escola no mesmo dia. Por outro lado, a cara de deboche de Draco não parava de lhe aparecer no escuro. Essa era sua grande oportunidade de vencer Draco cara a cara. Não podia perdê-la. 11h30. Rony cochichou finalmente. É melhor irmos. Eles vestiram os hobbies, apanharam as varinhas e atravessaram sorrateiros o quarto da torre, desceram a escada em espiral e entraram na sala comunal da Grifinória. Algumas brasas ainda rutilavam na lareira, transformando todas as poltronas em sombras corcundas. Tinham quase chegado à abertura no retrato, quando uma voz falou da poltrona mais próxima. Não posso acreditar que você vai fazer isso, Harry. Uma lâmpada se acendeu. Era Hermione Granger, de hobby cor-de-rosa e cara fechada. Você! Exclamou Rony, furioso. Volte para a cama. Quase contei ao seu irmão, retorquiu Hermione. Percy, ele é monitor, e ia acabar com essa história. Harry não conseguiu acreditar que alguém pudesse ser tão metido. Vamos, chamou Rony. Afastou o retrato da mulher gorda com um empurrão e passou pela abertura. Hermione não ia desistir com tanta facilidade. Seguiu Rony pela abertura do retrato, sibilando para os dois como um ganso raivoso. Vocês não se importam com a Grifinória. Vocês só se importam com vocês mesmos. Eu não quero que a Sonserina ganhe a taça de casa e vocês vão perder todos os pontos que ganhei com a professora Minerva por saber a troca de feitiços. Vai embora. Tudo bem, mas eu preveni vocês. Lembre-se do que eu disse quando estiverem amanhã no trem voltando para casa. Vocês são tão... Mas o que eram, eles não chegaram a saber. Hermione se virara para o retrato da mulher gorda para tornar a entrar e se viu diante de um quadro vazio. A mulher gorda tinha saído para fazer uma visita noturna e Hermione ficou trancada do lado de fora da torre da Grifinória. Agora o que é que eu vou fazer? Perguntou com a voz esganiçada. O problema é seu, disse Rony. Nós temos de ir, senão vamos nos atrasar. Nem tinham chegado ao fim do corredor quando Hermione os alcançou. Vou com vocês. Não vai, não. Vocês acham que vou ficar parada aqui esperando o Filch me pegar? Se ele nos encontrar, conto a verdade, que eu estava tentando impedir vocês de saírem e vocês podem confirmar. Mas que cara de pau, disse Rony bem alto. Calem a boca, vocês dois, disse Harry bruscamente. Ouvi uma coisa. Era como se alguém estivesse farejando. Madame Norra? Murmurou Rony, apertando os olhos para enxergar no escuro. Não era Madame Norra, era Neville. Estava enroscado no chão, dormindo a sono solto, mas acordou repentinamente assustado quando eles se aproximaram. Graças a Deus vocês me encontraram. Estou aqui há horas, não consegui me lembrar da nova senha para entrar no quarto. Fale baixo, Neville. A senha é focinho de porco, mas não vai lhe adiantar nada agora. A mulher gorda saiu. Como está o braço? Perguntou Harry. Ótimo, disse Neville mostrando. Madame Pomfrey consertou-o na hora. Que bom. Olha, Neville, temos de ir a um lugar. Vemos você depois. Não me deixem aqui, pediu Neville, pondo-se de pé. Não quero ficar sozinho. O Barão Sangrento já passou por aqui 2 vezes. Rony consultou o relógio e em seguida fez uma cara furiosa para Hermione e Neville. Se formos pegos por causa de vocês, não vou sossegar até aprender aquela poção do morto-vivo que Snape falou e vou usá-la contra vocês. Hermione abriu a boca, talvez para dizer a Rony exatamente como usar a poção do morto-vivo, mas Harry mandou-a ficar quieta e fez sinal para prosseguirem. Passaram quase voando pelos corredores listrados pelo luar que entrava pelas grades das janelas altas. A cada curva, Harry esperava topar com Filch ou Madame Norra, mas tiveram sorte. Subiram correndo uma escada até o 3º andar e nas pontas dos pés dirigiram-se à sala dos troféus. Draco e Crabbe ainda não tinham chegado. As vitrines de cristal onde estavam guardados os troféus refulgiam quando tocadas pelo luar. Taças, escudos, pratos e estátuas piscavam no escuro com lampejos prateados e dourados. Eles caminharam rente às paredes, mantendo os olhos nas portas de cada lado da sala. Harry tirou a varinha da caixa para o caso de Draco aparecer de repente e começar a duelar. Os minutos passaram vagarosos. Ele está atrasado, quem sabe se acovardou? Rony sussurrou. Então, um ruído na sala ao lado o sobressaltou.
Harry acabara de erguer a varinha quando ouviram alguém falar, e não era Draco. Tá farejando, minha querida. Eles podem estar escondidos em algum canto. Era Filch, falando com Madame Norra. Horrorizado, Harry fez sinais frenéticos para os outros 3 o seguirem o mais depressa possível, e fugiram silenciosos em direção à porta mais distante da voz de Filch. As vestes de Neville mal tinham acabado de passar a curva quando ouviram Filch entrar na sala dos troféus. Eles estão por aqui, Ouviram-no resmungar. provavelmente escondidos. Por aqui, disse Harry apenas mexendo a boca para os outros, e petrificados eles começaram a descer uma longa galeria cheia de armaduras. Podiam ouvir Filch se aproximando. Neville, de repente, soltou um guincho assustado e saiu correndo. Tropeçou, agarrou Rony pela cintura e os dois desabaram em cima de uma armadura. A queda e o estrépito foram suficientes para acordar o castelo inteiro. Corram! Gritou Harry e os 4 desembestaram pela galeria, sem virar a cabeça para ver se Filch o seguia. Fizeram a curva firmando-se no alisar da porta e saíram galopando por um corredor atrás do outro, Harry na liderança, sem a menor ideia de onde estavam nem que direção tomavam. Atravessaram uma tapeçaria rasgando-a e encontraram uma passagem secreta. Precipitaram-se por ela e foram sair perto da sala de aula de feitiços, que sabiam estar a quilômetros da sala dos troféus. Acho que o despistamos, Ofegou Harry, apoiando-se na parede fria e enxugando a testa. Neville estava dobrado em 2, chiava e falava desconexamente. Eu disse a vocês. Hermione falou sem fôlego, agarrando o bordado no peito. Eu disse a vocês. Temos de voltar à Torre de Grifinória, lembrou Rony, o mais rápido possível. Draco enganou você, disse Hermione a Harry. Já percebeu isso, não? Não ia enfrentar você. Filch sabia que alguém ia estar na sala dos troféus. Draco deve ter contado a ele. Harry achou que ela provavelmente tinha razão, mas não ia dar o braço a torcer. Vamos. Não ia ser tão simples. Não tinham caminhado nem 10 passos quando ouviram o barulho de uma maçaneta e alguma coisa disparou da sala de aula à frente deles. Era Pirraça. Avistou os garotos e soltou um guincho de prazer. Cala a boca, Pirraça, por favor, você vai fazer a gente ser expulso. Pirraça soltou uma gargalhada. Passeando por aí à meia-noite, aluninhos. Que feinhos, vão ser apanhadinhos. Não se você não nos denunciar, Pirraça, por favor. Devia contar ao Filch, devia. Disse Pirraça bem comportado, mas seus olhos cintilaram de maldade. É para o seu próprio bem, sabem? Saia da frente, disse Rony com rispidez, baixando o braço em Pirraça. Foi um grande erro. Alunos fora da cama! Berrou Pirraça. Alunos fora da cama no corredor do feitiço. Passando por baixo de Pirraça, eles saíram desembalados até o final do corredor, onde depararam com uma porta, fechada. Acabou-se, gemeu Rony, empurrando inutilmente a porta. Estamos ferrados, é o fim. Ouviram passos, Filch correndo a toda em direção aos gritos de Pirraça. Ah, sai da frente! Hermione resmungou aborrecida. Agarrando a varinha de Harry, bateu na fechadura e murmurou. Alohomora! A fechadura deu um estalo e a porta se abriu. Eles se atropelaram por ela, fecharam-na e apuraram os ouvidos à escuta. Para que lado eles foram, Pirraça? Era Filch perguntando. Depressa, me diga! Peça, por favor. Não me enrole, Pirraça. Vamos, para que lado eles foram? Não digo nada se você não pedir por favor, disse Pirraça na cantilena irritante com que falava. Está bem, por favor. Nada! Eu disse a você que não dizia nada se você não pedisse por favor. E ouviram Pirraça voar rápido para longe e Filch xingar com raiva. Ele acha que a porta está trancada, Harry falou. Acho que escapamos. Sai para lá, Neville. Neville puxava a manga do hobby de Harry fazia 1 minuto. Que foi? Harry se virou e viu muito claramente o que foi. Por um instante, teve a certeza de que entrara num pesadelo. Era demais depois de tudo o que já acontecera. Não estavam numa sala, conforme ele supusera. Achavam-se num corredor.
o corredor proibido do terceiro andar, e agora sabiam por que era proibido. Estavam encarando os olhos de um cachorro monstruoso. Um cachorro que ocupava todo o espaço entre o teto e o piso. Tinha 3 cabeças, 3 pares de olhos que giravam enlouquecidos, 3 narizes que franziam e estremeciam farejando-os, 3 bocas babosas, a saliva escorrendo em cordões viscosos das presas amarelas. Estava muito firme, os olhos a observá-los, e Harry sabia que a única razão por que ainda estavam vivos era que o seu repentino aparecimento apanhara o cachorro de surpresa, mas ele já estava se recuperando e depressa. Não havia dúvida quanto ao significado daqueles rosnados de ensurdecer. Harry tateou à procura da maçaneta. Entre Filch e a morte, ficava com Filch. Retrocederam. Harry bateu a porta e eles correram, quase voaram pelo corredor. Filch devia ter tido pressa para procurá-los em outro lugar, porque não o viram em parte alguma, mas nem se importaram. A única coisa que queriam era abrir a maior distância possível entre eles e o monstro. Não pararam de correr até chegarem ao retrato da mulher gorda no 7º andar. Onde foi que vocês andaram? Perguntou ela, olhando para os hobbies que caíam soltos dos ombros e os rostos vermelhos e suados. Não interessa, focinho de porco, ofegou Harry, e o quadro girou para a frente. Eles entraram de qualquer jeito na sala comunal e desmontaram, trêmulos nas poltronas. Levou algum tempo até um deles falar alguma coisa. Neville, então, parecia que nunca mais voltaria a falar. Que é que vocês acham que eles estão querendo com uma coisa daquelas trancada numa escola? Perguntou Rony, finalmente. Se existe um cachorro que precisa de exercícios, é aquele. Hermione tinha recuperado tanto o fôlego quanto o mau humor. Vocês não usam os olhos, vocês todos usam? Perguntou com rispidez. Vocês não viram em cima do que ele estava? No chão, arriscou Harry. Eu não fiquei olhando para as patas, estava ocupado demais com as cabeças. Não estou falando do chão. Ele estava em cima de um alçapão. É claro que está guardando alguma coisa. Ela se levantou olhando feio para eles. Espero que estejam satisfeitos com o que fizeram. Podíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. Agora, se vocês não se importam, eu vou me deitar. Rony ficou olhando para ela, de boca aberta. Não nos importamos. Qualquer um pensaria que nós a arrastamos conosco, não é mesmo? Mas Hermione tinha dado a Harry algo em que pensar quando voltou para a cama. O cachorro estava guardando alguma coisa. Que era que Hagrid tinha dito? Gringotts era o lugar mais seguro do mundo quando se queria esconder alguma coisa, com exceção talvez de Hogwarts. Parecia que Harry descobrira onde o pacotinho encalombado do cofre 713 tinha ido parar. Capítulo 10. O Dia das Bruxas. Draco não conseguiu acreditar em seus olhos quando viu que Harry e Rony continuavam em Hogwarts no dia seguinte, parecendo cansados, mas absolutamente felizes. De fato, na manhã seguinte, Harry e Rony começaram a achar que o encontro com o cachorro de 3 cabeças fora uma excelente aventura e estavam prontos para outra. Entre mentes, Harry contou a Rony sobre o pacotinho que parecia ter sido levado de Gringotts para Hogwarts e passaram muito tempo pensando no que poderia precisar de tanta proteção. Ou é uma coisa realmente valiosa ou realmente perigosa, falou Rony. Ou as duas, acrescentou Harry. Mas como só o que sabiam com certeza sobre o misterioso objeto era que media uns 5 centímetros, não tinham muita possibilidade de adivinhar o seu conteúdo sem outras pistas. Nem Neville nem Hermione mostraram o menor interesse pelo que estava sob os pés do cachorro e do alçapão. Neville só estava interessado em quando iria chegar perto do cachorro outra vez. Hermione agora se recusava a falar com Harry e Rony, mas era uma menina tão mandona e metida a saber de tudo que eles encararam sua atitude como um prêmio. Agora só o que realmente queriam era descobrir um jeito de se vingar do Draco, e para sua grande satisfação, a oportunidade chegou pelo correio mais ou menos uma semana depois. Quando as corujas invadiram o salão como de costume, a atenção de todos foi atraída por um longo pacote carregado por 6 corujonas. Harry sentiu tanta curiosidade quanto os outros para ver o que havia no pacote e se surpreendeu quando as corujas desceram planando e o largaram bem diante dele, derrubando seu bacon no chão.
Mal tinham se afastado quando outra coruja deixou cair uma carta em cima do pacote. Harry abriu a carta primeiro, o que foi uma sorte, porque ela dizia: "Não abra o pacote à mesa. Ele contém a sua nova Nimbus 2000, mas não quero que todo mundo saiba que você ganhou uma vassoura ou todos vão querer uma. Olivia Wood vai esperá-lo hoje à noite às 7 horas no campo de quadribol para sua primeira sessão de treinamento. Professora Minerva McGonagall." Harry teve dificuldade em esconder a alegria quando passou o bilhete para Rony ler. Uma Nimbus 2000. Rony gemeu de inveja. Eu nunca nem pus a mão em uma. Os dois saíram depressa do salão, querendo desembrulhar a vassoura sozinhos antes da primeira aula. Mas no meio do saguão de entrada, encontraram o caminho barrado por Crabbe e Goyle. Draco tirou o pacote de Harry e apalpou. É uma vassoura, falou, atirando-o de volta a Harry com uma expressão de inveja e despeito no rosto. Você vai se ferrar desta vez, Potter. Alunos do primeiro ano não podem ter vassouras. Rony não conseguiu resistir. Não é uma vassoura velha qualquer, é uma Nimbus 2000. Que foi que você disse que tem em casa, Draco? Uma Comet 260? Rony riu para Harry. A Comet enche os olhos, mas não tem a mesma classe da Nimbus. O que é que você entende disso, Weasley? Você não poderia comprar nem a metade do cabo. Vai ver, você e seus irmãos têm que economizar para comprar palha por palha. Antes que Rony pudesse responder, o professor Flitwick apareceu ao lado de Draco. Não estão brigando, meninos, espero. Falou com a voz esganiçada. Potter recebeu uma vassoura, professor, disse Draco depressa. Eu sei, respondeu o professor Flitwick, abrindo um grande sorriso para Harry. A professora Minerva me falou das circunstâncias especiais, Potter. E qual é o modelo? Uma Nimbus 2000, professor, informou Harry, lutando para não rir da expressão horrorizada no rosto de Draco. E para falar a verdade, foi graças ao Draco aqui que ganhei a vassoura, acrescentou. Harry e Rony subiram as escadas sufocando o riso diante da raiva e confusão visíveis de Draco. É verdade, disse Harry, caindo na gargalhada quando chegaram ao alto da escadaria de mármore. Se ele não tivesse roubado o Lembrol do Neville, eu não estaria no time. Então suponho que você acha que ganhou um prêmio por desobedecer ao regulamento. Ouviu-se uma voz zangada logo atrás deles. Hermione subia com passos decididos a escadaria, olhando com desaprovação para o pacote nas mãos de Harry. Pensei que você não estava falando com a gente, comentou Harry. Continue a não falar, falou Rony. Está fazendo tanto bem a gente. Hermione se afastou com o nariz empinado. Harry teve muita dificuldade em se concentrar nas aulas daquele dia. Seus pensamentos não paravam de vagar até o dormitório onde guardara a vassoura debaixo da cama, ou de se desviarem para o campo de quadribol onde iria aprender a jogar. Jantou depressa à noite, sem ao menos reparar no que estava comendo, e em seguida correu até o quarto com Rony para finalmente desembrulhar a Nimbus 2000. Uau! Suspirou Rony quando a vassoura apareceu na cama de Harry. Até Harry, que não entendia nada de vassouras e suas diferenças, achou que a Nimbus tinha uma aparência fantástica. Aerodinâmica e reluzente com um cabo de mogno, a vassoura tinha uma longa cauda de palhas limpas e retas e a marca Nimbus 2000, escrita a ouro próximo ao punho. Quando eram quase 7 horas, Harry saiu do castelo e se dirigiu ao campo de quadribol no Lusco-Fusco. Nunca estivera no estádio antes. Havia centenas de lugares em uma arquibancada em volta do campo, de modo que os espectadores viam o que acontecia do alto. Em cada ponta do campo havia 3 balizas douradas com aros no topo. Lembraram a Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão, só que tinham mais de 15 metros de altura. Ansioso demais para esperar Olívio sem voar, Harry montou a vassoura e deu um impulso. Que sensação! Ele mergulhou pelas balizas, subiu e desceu pelo campo. A Nimbus 2000 ia onde ele queria ao menor toque. Ei, Potter, desça! Olivia Wood chegara. Carregava uma grande caixa de madeira debaixo do braço. Harry pousou ao lado dele. Muito bom, comentou Olívio, os olhos brilhando. Estou vendo o que foi que a Minerva quis dizer. Você realmente tem um talento natural. Hoje à noite só vou lhe ensinar as regras do jogo, depois você vem aos treinos do time 3 vezes por semana. Ele abriu a caixa. Dentro havia 4 bolas de tamanhos diferentes. Certo, disse Olívio.
O quadribol é muito fácil de entender, mesmo que não seja fácil de jogar. Tem 7 jogadores de cada lado. 3 deles são artilheiros. 3 artilheiros. Harry repetiu, enquanto Olívio apanhava uma bola muito vermelha, do tamanho aproximado de uma bola de futebol. Esta bola se chama goles, explicou Olívio. Os artilheiros atiram a goles um para o outro e tentam metê-la em um dos aros para marcar um gol. 10 pontos todas as vezes que a goles passa por um dos arcos. Está me acompanhando? Os artilheiros atiram a goles pelos aros para marcar pontos, repetiu Harry. Então é como um basquete com 6 cestas e vassouras, não é? O que é basquete? Perguntou Olívio, curioso. Deixa pra lá, disse Harry na mesma hora. Agora, tem outro jogador, um para cada lado, que é chamado goleiro. Eu sou o goleiro da Grifinória. Tenho que voar em volta dos aros para impedir que o outro time marque pontos. 3 artilheiros, um goleiro, disse Harry, que estava decidido a decorar tudo. E jogam uma goles. Ok, entendi. E essas, para que servem? Apontou para as 3 bolas restantes na caixa. Vou lhe mostrar agora, segure aqui. Ele entregou um pequeno bastão a Harry, meio parecido com um bastão de beisebol. Vou lhe mostrar o que os balaços fazem. Essas 2 aqui são os balaços. E mostrou a Harry 2 bolas iguais, pretas e ligeiramente menores do que a goles vermelha. Harry reparou que elas pareciam estar fazendo força para se livrar das correias que as prendiam na caixa. Fique longe, Olívio preveniu Harry. Ele se curvou e soltou um dos balaços. Na mesma hora, a bola preta saiu voando e em seguida desceu direto contra o rosto de Harry. Harry golpeou-a com o bastão para impedi-la de quebrar o seu nariz e mandou-a zigue-zagueando para longe. Ela passou veloz pelas cabeças deles e em seguida atirou-se contra Olívio, que mergulhou sobre ela e conseguiu imobilizá-la no chão. Está vendo? Olívio ofegou, forçando o balaço indócil de volta à caixa e passando a correia para prendê-lo. Os balaços voam pelo ar tentando derrubar os jogadores das vassouras. É por isso que tem 2 batedores em cada time. Os gêmeos Weasley são os nossos. A função deles é proteger o time dos balaços e tentar rebatê-los para o outro time. Então, acha que guardou tudo? 3 artilheiros tentam marcar pontos com a goles. O goleiro guarda as balizas. Os batedores afastam os balaços do seu time. Harry repetiu como um gravador. Muito bem. Os balaços já mataram alguém? Perguntou Harry, esperando parecer displicente. Nunca em Hogwarts. Já tivemos uns queixos quebrados, mas nada mais sério. Agora, o último membro da equipe é o apanhador, você. E você não tem que se preocupar com a goles nem com os balaços. A não ser que rachem a minha cabeça. Não se preocupe, os Weasley são uma parada para os balaços. Quero dizer, eles parecem uns balaços humanos. Olívio meteu a mão no caixote e tirou a 4ª e última bola. Comparada com a goles e os balaços, era pequenininha, mais ou menos do tamanho de uma noz. Era de ouro polido e tinha asinhas de prata que se agitavam. Esta é o pomo de ouro e é a bola mais importante de todas. É muito difícil de se apanhar porque é veloz e pouco visível. A função dos apanhadores é agarrá-la. Eles têm que se meter entre os artilheiros, batedores, balaços e agoles para agarrá-lo antes do apanhador do time contrário, porque o apanhador que agarra o pomo ganha para o seu time mais 150 pontos, o que praticamente lhe dá a vitória. É por isso que os apanhadores levam tantas faltas. Um jogo de quadribol só termina quando o pomo é apanhado, o que pode demorar uma eternidade. Acho que o recorde é 3 meses, e precisaram arranjar substitutos para os jogadores poderem dormir um pouco, explicou Olívio. É isso aí. Alguma pergunta? Harry sacudiu a cabeça. Compreendeu muito bem o que tinha de fazer. Fazer é que ia ser o problema. Não vamos praticar com o pomo, disse Olívio, guardando-o cuidadosamente de volta na caixa. Está escuro demais e poderíamos perdê-lo. Vamos experimentar com outras bolas. E tirou do bolso um saco de bolas comuns de golfe. E alguns minutos depois, ele e Harry estavam no ar. Olívio atirando as bolas com toda a força para todos os lados e Harry apanhando-as. Harry não perdeu nenhuma e Olívio ficou encantado. Passou-se meia hora, a noite chegou e eles não puderam continuar. Aquela taça de quadribol terá o nosso nome este ano, disse Olívio feliz quando voltavam cansados ao castelo. Eu não me espantaria se você se saísse melhor que Carlinhos, e ele poderia ter jogado na seleção da Inglaterra se não tivesse ido embora caçar dragões. Talvez fosse porque agora andava muito ocupado com o treino de quadribol 3 noites por semana, além dos deveres de casa,
Mas Harry nem acreditou quando se deu conta de que já estava em Hogwarts havia 2 meses. O castelo parecia mais sua casa do que a casa da Rua dos Alfeneiros. As aulas também estavam se tornando cada dia mais interessantes agora que dominaram os conhecimentos básicos. Na manhã do Dia das Bruxas, eles acordaram com um delicioso cheiro de abóbora assada que se espalhava pelos corredores. E o que era ainda melhor, o professor Flitwick anunciou na aula de feitiços que, em sua opinião, os alunos estavam prontos para começar a fazer objetos voarem. Uma coisa que andavam morrendo de vontade de experimentar desde que viram o professor fazer o sapo de Neville sair voando pela sala. O professor Flitwick dividiu a turma em pares para praticar. O parceiro de Harry foi Seamus Finnegan, um alívio porque Neville tinha tentado atrair sua atenção. Mas Rony teria que trabalhar com Hermione Granger. Era difícil dizer se era Rony ou Hermione que estava mais aborrecido com isso. Ela não falava com nenhum dos dois desde o dia em que a vassoura de Harry chegara. Agora não se esqueçam daquele movimento com o pulso que praticamos. Falou esganiçado o professor Flitwick, como sempre empoleirado no alto da pilha de livros. Gira e sacode, lembrem-se. Gira e sacode. E digam as palavras mágicas corretamente. É muito importante também. Lembrem-se do bruxo barrufo que disse S em vez de F e quando viu estava no chão com o búfalo em cima do peito. Era muito difícil. Harry e Seamus giraram e sacudiram o pulso, mas a pena que deviam mandar para o alto continuava parada em cima da mesa. Seamus ficou tão impaciente que a empurrou com a varinha e tocou fogo nela. Harry teve que apagar o fogo com o chapéu. Rony, na mesa ao lado, não estava tendo muita sorte. Wingardium Leviosa! Ordenou, sacudindo os braços compridos como pás de moinho. Você está dizendo feitiço errado. Harry ouviu Hermione corrigir aborrecida. É Wingardium Leviosa. O gar é bem pronunciado e longo. Diz você então que é tão sabichona, retrucou Rony. Hermione enrolou as mangas das vestes, bateu a varinha e disse: Wingardium Leviosa. Apenas se ergueu da mesa e pairou a mais de 1 metro acima da cabeça deles. Ah, muito bem! Exclamou o professor Flitwick, batendo palmas. Pessoal, olha aqui, a Hermione Granger conseguiu. Rony estava de muito mau humor na altura em que a aula terminou. Não admira que ninguém suporte ela, disse a Harry quando procuravam chegar ao corredor. Francamente, ela é um pesadelo. Alguém deu um esbarrão em Harry ao passar. Era Hermione. Harry viu seu rosto de relance e ficou assustado ao ver que ela estava chorando. Acho que ela ouviu o que você disse. E daí? Mas pareceu meio sem graça. Ela já deve ter reparado que não tem amigos. Hermione não apareceu na aula seguinte e ninguém a viu a tarde inteira. Ao descerem ao salão principal para a festa das bruxas, Harry e Rony ouviram Parvati contar à amiga Lilá que Hermione estava chorando no banheiro das meninas e queria que a deixassem em paz. Rony ficou ainda mais sem graça ao ouvir isso, mas no momento seguinte entraram no salão principal, onde as decorações do Dia das Bruxas tiraram Hermione de suas cabeças. 1000 morcegos vivos esvoaçavam nas paredes e no teto, e outros 1000 mergulhavam sobre as mesas em nuvens negras e baixas, fazendo dançarem as velas dentro das abóboras. A comida apareceu de repente nos pratos de ouro, como acontecera no banquete de abertura das aulas. Harry estava se servindo de uma batata assada na casca quando o professor Quirrell entrou correndo no salão, o turbante torto na cabeça e o terror estampado no rosto. Todos olharam quando ele se aproximou da cadeira de Dumbledore, escorou-se na mesa e ofegou. Trasgo nas masmorras. Achei que devia lhe dizer. Em seguida desabou no chão desmaiado. Houve um alvoroço. Foi preciso explodirem várias bombinhas da ponta da varinha do professor Dumbledore para as pessoas fazerem silêncio. Monitores, disse ele com voz grave e retumbante. Levem os alunos de suas casas de volta aos dormitórios imediatamente. Era com Percy mesmo. Me acompanhem. Fiquem juntos, alunos do primeiro ano. Não precisam ter medo do trasgo se seguirem as minhas ordens. Agora fiquem bem atrás de mim. Abram caminho para os alunos do primeiro ano passarem. Com licença, sou o monitor. Como é que um trasgo pôde entrar? Perguntou Harry enquanto subiam a escadaria. Não me pergunte. Dizem que eles são bem burros, respondeu Rony. Vai ver, o Pirraça deixou ele entrar para pregar uma peça no Dia das Bruxas.
Eles passaram por diferentes grupos de pessoas que se apressavam em diferentes direções. Enquanto lutavam para passar por um bolinho de alunos da Lufa-Lufa, Harry de repente agarrou o braço de Rony. Acabei de me lembrar da Hermione. O que tem ela? Ela não sabe que tem um trasgo aqui. Rony mordeu o lábio. Está bem, falou ríspido, mas é melhor Percy não ver a gente. Abaixando-se, eles se misturaram aos alunos de Lufa-Lufa que iam na direção contrária, escapuliram por um lado deserto do corredor e correram para os banheiros das meninas. Tinham acabado de virar um canto quando ouviram passos apressados atrás deles. Percy! Sibilou Rony, puxando Harry para trás de um enorme grifo de pedra. Espiando para os lados, no entanto, viram não Percy, mas Snape. Ele atravessou o corredor e desapareceu de vista. O que é que ele está fazendo? Cochichou Harry. Por que não está lá embaixo com os outros professores? Não me pergunte. O mais silenciosamente possível, eles se esgueiraram pelo próximo corredor nas pegadas de Snape. Ele está indo para o terceiro andar, disse Harry, mas Rony levantou a mão. Você está sentindo um cheiro? Harry fungou e um fedor horrível invadiu suas narinas, uma mistura de meias velhas e banheiro público que parece que nunca é limpo. E em seguida ouviram um grunhido baixo e passadas de pés gigantescos. Rony apontou. No fim do corredor, à esquerda, alguma coisa enorme estava vindo em sentido contrário. Eles se encolheram no escuro e procuraram ver o que era quando a coisa passou por um trecho iluminado pelo luar. Era uma visão medonha. Quase 4 metros de altura, a pele cinzenta e baça, o corpanzil cheio de calombos como um pedregulho e uma cabecinha no alto que mais parecia um coco. Tinha pernas curtas, grossas como um tronco de árvore e pés chatos e calosos. Segurava um enorme bastão de madeira que arrastava pelo chão porque seus braços eram compridíssimos. O trasgo parou próximo a uma porta e espiou para dentro. Abanou as longas orelhas, tentando fazer a cabeça minúscula pensar. Depois entrou devagar na sala. A chave está na porta, murmurou Harry. Podíamos trancá-lo lá dentro. Boa ideia, concordou Rony nervoso. Eles se esgueiraram até a porta aberta, as bocas secas, rezando para o trasgo não resolver sair naquele instante. Com um grande salto, Harry conseguiu agarrar a chave, bater a porta e trancá-la seguramente. Pronto! Afogueados com a vitória, começaram a correr de volta pelo corredor, mas ao chegarem num canto, ouviram uma coisa que fez seus corações pararem. Um grito alto e enregelante. E vinha da sala que tinham acabado de trancar. Ah, não! Exclamou Rony, pálido como o barão sangrento. Vem no banheiro das meninas. Hermione! Disseram os dois juntos. Era a última coisa que queriam fazer. Mas que escolha tinham? Dando meia volta, correram até a porta e giraram a chave, atrapalhados de tanto pânico. Harry escancarou a porta e entraram correndo. Hermione estava encolhida contra a parede oposta, parecendo prestes a desmaiar. O trasgo avançava para ela, derrubando as pias que estavam na parede em seu caminho. Distrai ele! Harry pediu desesperado a Rony e, agarrando uma torneira, atirou-a com toda a força contra a parede. O trasgo parou a 1 metro de Hermione. Virou-se com lentidão, piscando sem entender. Procurou ver que barulho era aquele. Seus olhinhos malvados viram Harry. Ele hesitou, em seguida partiu para cima de Harry erguendo o bastão. Oi, cabeça de ervilha! Berrou Rony do outro lado do banheiro e atirou contra ele um cano de metal. O trasgo nem pareceu sentir o cano bater no seu ombro, mas ouviu o berro e parou outra vez, virando o focinho feio para Rony e dando a Harry tempo para correr em volta dele. Vamos, corra, corra! Harry gritou para Hermione, tentando puxá-la na direção da porta, mas ela não conseguia se mexer, continuava achatada contra a parede, a boca aberta de terror. Os gritos e os ecos pareciam estar deixando o trasgo enlouquecido. Ele rugiu de novo e avançou para Rony, que estava mais perto e não tinha jeito de escapar. Harry, então, fez uma coisa que era ao mesmo tempo muito corajosa e muito idiota. Tomou o impulso e deu um salto, conseguindo abraçar o pescoço do trasgo pelas costas. O trasgo não sentiu Harry pendurar-se ali, mas até um trasgo percebe quando se espeta um pedaço comprido de pau dentro da narina, e a varinha de Harry ainda estava na mão quando ele saltou, e entrou direto na narina do trasgo.
Urrando de dor, o trasgo se virou e brandiu o bastão, enquanto Harry continuava agarrado nele, tentando escapar da morte. A qualquer instante, o trasgo ia arrancá-lo do pescoço ou dar-lhe uma tremenda porretada. Hermione afundara no chão de tanto medo. Rony puxou a própria varinha, sem saber o que ia fazer, ouviu-se gritando o primeiro feitiço que lhe veio à cabeça. Wingardium Leviosa! Na mesma hora, o bastão voou da mão do trasgo, ergueu-se no ar, foi subindo, subindo, virou-se lentamente e caiu, com um barulho feio na cabeça do seu dono. O trasgo cambaleou e em seguida caiu de cara no chão, com um baque que fez o banheiro todo sacudir. Harry se levantou. Tremia sem fôlego. Rony continuava parado com a varinha no ar, espantado com o que fizera. Foi Hermione quem falou primeiro. Ele está... morto? Acho que não, respondeu Harry. Acho que só perdeu os sentidos. Ele se abaixou e puxou a varinha da narina do trasgo. Estava suja de uma coisa que parecia uma cola grumosa. Eca, meleca de trasgo! E limpou a varinha nas calças do trasgo. De repente, o barulho de portas batendo e passos pesados fizeram os três erguerem a cabeça. Não haviam percebido a confusão que tinham aprontado, mas com certeza alguém lá embaixo ouvira a pancadaria e os urros do trasgo. Um instante depois, a professora Minerva adentrou o banheiro, seguida de perto por Filch e Quirrell, que fechava a fila. Quirrell deu uma espiada no trasgo, soltou um gemidinho e sentou-se depressa em um vaso sanitário, apertando o peito. Filch debruçou-se sobre o trasgo. A professora Minerva ficou olhando para Rony e Harry. Harry nunca a vira tão zangada. Seus lábios estavam brancos. A esperança de ganhar 50 pontos para a Grifinória desapareceu logo da cabeça de Harry. O que é que vocês estavam pensando? Perguntou a professora Minerva com uma fúria reprimida na voz. Harry olhou para Rony, que continuava parado com a varinha no ar. Vocês tiveram sorte de não serem mortos. Por que é que não estão no dormitório? Filch lançou a Harry um olhar rápido e penetrante. Harry olhou para o chão. Desejou que Rony baixasse a varinha. Então ouviu-se uma vozinha que veio das sombras. Por favor, professora Minerva, eles vieram me procurar. Senhorita Granger? Hermione conseguira finalmente se levantar. Saí procurando o trasgo porque achei que podia enfrentá-lo sozinha. Sabe, já li tudo sobre trasgos. Rony deixou a varinha cair. Hermione Granger, contando uma mentira deslavada a um professor? Se eles não tivessem me encontrado, eu estaria morta agora. Harry enfiou a varinha no nariz do trasgo e Rony derrubou ele com o próprio bastão. Não tiveram tempo de chamar ninguém. O trasgo ia acabar comigo quando eles chegaram. Harry e Rony tentaram fingir que a história não era novidade para eles. Bem, nesse caso, disse a professora Minerva encarando os três. Senhorita Granger, que bobagem! Como pôde pensar em enfrentar um trasgo montanhês sozinha? Hermione baixou a cabeça. Harry perdera a fala. Hermione era a última pessoa do mundo que desobedeceria ao regulamento, e ali estava, fingindo que desobedecera para tirá-los de uma enrascada. Era o mesmo que Snape começara a distribuir balinhas. Hermione Granger, Grifinória vai perder 5 pontos por isso, disse a professora Minerva. Estou muito desapontada. Se não estiver machucada, é melhor ir embora para a Torre de Grifinória. Os alunos estão acabando de festejar o Dia das Bruxas em suas casas. Hermione se retirou. A professora Minerva virou-se para Harry e Rony. Bem, eu continuo achando que vocês tiveram sorte, mas não há muitos alunos do primeiro ano que pudessem enfrentar um trasgo montanhês adulto. Cada um de vocês ganha 5 pontos para a Grifinória. O professor Dumbledore será informado. Podem ir. Eles saíram depressa do banheiro e não falaram nada até subirem 2 andares. Foi um alívio se afastarem do fedor do trasgo, para não falar do resto. Devíamos ter ganhado mais de 10 pontos, resmungou Rony. 5, você quer dizer, depois de descontar os pontos que Hermione perdeu. Foi legal ela ter nos tirado do aperto, admitiu Rony. Mas não se esqueça, salvamos a vida dela. Talvez ela não precisasse ser salva se não tivéssemos trancado a coisa com ela, lembrou Harry. Tinham chegado ao retrato da mulher gorda. Focinho de porco, disseram e entraram. A sala comunal estava cheia e barulhenta. Todo mundo estava comendo o jantar que fora mandado para lá.
Hermione, porém, estava parada sozinha do lado da porta, esperando por eles. Houve um silêncio constrangido. Depois, sem se olharem, todos disseram obrigado e correram para apanhar os pratos. Mas daquele momento em diante, Hermione Granger tornou-se amiga dos dois. Há coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro. E derrubar um trasgo montanhês de quase 4 metros de altura é uma dessas coisas. Capítulo 11. Quadribol. Quando entrou novembro, o tempo esfriou muito. As serras em torno da escola viraram cinza-gelo e o lago parecia metal congelado. Toda manhã o chão se cobria de geada. Hagrid era visto das janelas dos andares superiores do castelo, degelando vassouras no campo de quadribol, enrolado num casacão de pele de toupeira, com luvas de coelho e enormes botas de castor. Começara a temporada de quadribol. No sábado, Harry estaria jogando sua primeira partida depois de semanas de treinamento. Grifinória contra Sonserina. Se Grifinória ganhasse, subiria para o 2º lugar no campeonato das casas. Quase ninguém vira Harry jogar porque Olívio decidira que, sendo uma arma secreta, a participação de Harry deveria ser mantida em segredo. Mas de alguma forma a notícia de que jogaria como apanhador vazara e Harry não sabia o que era pior. As pessoas dizerem que ele seria brilhante ou dizerem que iriam ficar correndo embaixo dele com um colchão. Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga. Não sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela, diante dos treinos de quadribol convocados por Olívio à última hora. Ela também lhe emprestara o livro Quadribol através dos séculos, que acabara rendendo uma leitura muito interessante. Harry aprendera que havia 700 maneiras de cometer faltas em quadribol e que todas haviam ocorrido durante a Copa Mundial de 1473. Que os apanhadores eram, em geral, os jogadores menores e mais velozes, e que a maioria dos acidentes graves no quadribol parecia acontecer com eles. Que, embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol, havia juízes que tinham desaparecido e reaparecido meses depois no deserto do Saara. Hermione tornara-se menos tensa com relação às infrações ao regulamento, desde que Harry e Rony a tinham salvado do trasgo montanhês, e se tornara uma pessoa mais simpática. Na véspera da primeira partida de quadribol de Harry, os 3 foram até a quadra congelada durante o intervalo das aulas, e ela fizera aparecer para eles um fogo azulado muito vivo, que podia ser levado para toda parte em um frasco de geleia. Achavam-se parados de costas para o fogo se esquentando, quando Snape atravessou o pátio. Harry reparou logo que Snape estava mancando. Harry, Rony e Hermione se aproximaram mais para esconder o fogo com o corpo. Tinham certeza de que era proibido. Infelizmente, alguma coisa em suas caras culpadas atraiu a atenção de Snape. Ele veio mancando até onde eles estavam. Não vira o fogo, mas parecia estar procurando uma razão para ralhar com eles. "Que é que você tem aí, Potter?" Era o quadribol através dos séculos. Harry mostrou-o. "Os livros da biblioteca não podem ser levados para fora da escola", falou Snape. "Me dê aqui. Menos 5 pontos para a Grifinória." "Ele acabou de inventar essa regra", murmurou Harry com raiva enquanto Snape se afastava. "Que será que houve com a perna dele?" "Não sei, mas espero que esteja realmente doendo", falou Rony com azedume. A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite. Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela. Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de feitiços. Ela nunca os deixava copiar. "Como é que vocês vão aprender?" Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos, eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito. Harry sentia-se inquieto. Queria de volta ao quadribol através dos séculos para se distrair do nervosismo que a partida do dia seguinte estava lhe provocando. Por que deveria ter medo de Snape? Levantou-se e disse a Rony e Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro. "Antes você do que eu", responderam eles juntos, mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo. Ele foi à sala dos professores e bateu à porta. Não obteve resposta. Bateu outra vez. Nada. Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala? Valia a pena tentar. Entreabriu a porta e espiou para dentro. E deparou com uma cena horrível.
Snape e Filch estavam lá dentro sozinhos. Snape segurava as vestes acima do joelho. Uma das pernas sangrava, lacerada. Filch entregava ataduras a Snape. Droga, dizia Snape. Como é que se pode ficar de olho em 3 cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas... Potter! O rosto de Snape contorceu-se de fúria ao mesmo tempo que ele largava as vestes para esconder a perna. Harry engoliu em seco. Eu vim saber se o senhor poderia devolver o meu livro. Saia! Saia! Harry saiu antes que Snape pudesse descontar algum ponto da Grifinória e voltou correndo para baixo. Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles. O que aconteceu? Num murmúrio, Harry lhes contou o que vira. Sabe o que isso significa? Terminou sem fôlego. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Era para lá que estava indo quando o vimos. Ele quer a coisa que o cachorro está guardando. E aposto minha vassoura como ele deixou aquele trasgo entrar para distrair a atenção de todos. Os olhos de Hermione estavam arregalados. Não, ele não faria isso. Sei que ele não é muito simpático, mas não tentaria roubar uma coisa que Dumbledore estivesse guardando as 7 chaves. Sinceramente, Hermione, você pensa que todos os professores são santos ou coisa parecida? Disse-lhe Rony com rispidez. Concordo com Harry. Acho que Snape faria qualquer coisa. Mas o que é que ele está procurando? O que é que o cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta. Neville roncava alto e Harry não conseguia dormir. Tentou esvaziar a cabeça. Precisava dormir. Tinha de dormir. Ia jogar sua primeira partida de quadribol dentro de algumas horas. Mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era difícil de esquecer. O dia seguinte amanheceu muito claro e frio. O salão principal estava impregnado com o cheiro delicioso de salsichas e com a conversa animada de todos que aguardavam ansiosos uma boa partida de quadribol. Você tem que comer alguma coisa. Não quero nada. Só um pedacinho de torrada, tentou persuadi-la Hermione. Não estou com fome. Harry se sentia péssimo. Dentro de 1 hora estaria entrando na quadra. Harry, você precisa de energia, disse Seamus Finnegan. Os apanhadores são sempre os que acabam aleijados pelo outro time. Obrigado, Seamus, respondeu Harry, observando Seamus amontoar ketchup sobre as salsichas. Aí, pelas 11 horas, a escola inteira parecia estar nas arquibancadas que cercavam o campo de quadribol. Muitos estudantes tinham levado binóculos. Os lugares ficavam no alto, mas às vezes, ainda assim era difícil ver o que acontecia. Rony e Hermione se reuniram a Neville, Seamus e Dino, o fã do time de 2ª divisão da fileira do alto. Como uma surpresa para Harry, eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis que Perebas roera. Dizia, Potter para presidente, e Dino, que era bom em desenho, tinha pintado o grande leão da Grifinória embaixo. Depois Hermione apelara para um feiticinho para fazer a tinta brilhar multicolorida. Entre mentes nos vestiários, Harry e o restante do time estavam vestindo as roupas vermelhas de quadribol. Sonserina iria jogar de verde. Olívio pigarreou pedindo silêncio. Muito bem, rapazes. E moças, acrescentou a artilheira Angelina Johnson. E moças, concordou Olívio. Está na hora. O jogaço, disse Fred. O jogaço que estávamos esperando, explicou Jorge. Já conhecemos o discurso de Olívio de cor, comentou Fred para Harry. Fizemos parte do time no ano passado. Calem a boca, vocês dois, mandou Olívio. Este é o melhor time que Grifinória já teve nos últimos anos. Vamos vencer, sei que vamos. E encarou os jogadores como se dissesse, ou vão ver. Certo, está na hora. Boa sorte para todos. Harry acompanhou Fred e George na saída do vestiário e, esperando que seus joelhos não cedessem, entrou na quadra debaixo de vivas. Madame Hooch era a juíza. Estava parada no meio da quadra esperando os 2 times de vassoura na mão. Quero ver um jogo limpo, meninos, disse quando estavam todos reunidos à sua volta. Harry reparou que ela parecia estar falando particularmente para o capitão da Sonserina, Marcus Flint, um aluno do 5º ano. Harry achou que Flint tinha sangue de trasgo. Pelo canto do olho, viu a bandeira que piscava, Potter para presidente, tremulando sobre as cabeças dos espectadores. Seu coração perdeu um compasso. Ele se sentiu mais corajoso. Montem as vassouras, por favor.
Harry subiu na sua Nimbus 2000. Madame Hooch puxou um silvo forte no seu apito de prata. 15 vassouras se ergueram no ar. Fora dada a partida. E a Goles foi de pronto rebatida por Angelina Johnson, da Grifinória. Que ótima artilheira essa menina, e bonita também. Jordan? Desculpe, professora. O amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan, estava irradiando a partida, vigiado de perto pela professora Minerva. E ela está realmente jogando com força total. Um passe lindo para Alicia Spinnet, um bom achado de Olivia Wood. No ano passado ficou no time de reserva. De volta a Johnson e... Não! Sonserina tomou a Goles. O capitão da Sonserina rouba a Goles e sai correndo. Marcos está voando como uma águia lá no alto. Ele vai Não! Foi impedido por uma excelente intervenção do goleiro da Grifinória, Olívio, e Grifinória fica com a Goles. No lance, a artilheira Kate Bell, da Grifinória, dá um belo mergulho em volta de Marcos e sobe pelo campo e... Ai! Essa deve ter doído, ela levou um balaço na nuca, perdeu a Goles para a Sonserina. Agora, Adriano Pusey corre na direção do gol, mas é bloqueado por um segundo balaço, arremessado por Fred ou George Weasley. É difícil dizer qual dos dois. Em todo caso, uma boa jogada do batedor da Grifinória. E Johnson tem outra vez a posse da Goles. O caminho está livre à sua frente, e lá vai ela, realmente voando. Desvia-se de um balaço veloz, as balizas estão à sua frente. Vamos agora, Angelina! O goleiro Blatchley mergulha! Não chega em tempo! Ponto para a Grifinória! A torcida da Grifinória enche de berros o ar frio e a torcida da Sonserina de lamentos. Cheguem para lá, vamos! Rúbio! Rony e Hermione se apertaram para abrir espaço para Hagrid se sentar com eles. Estive assistindo da minha casa, disse Hagrid, indicando um grande binóculo pendurado ao pescoço. Mas não é a mesma coisa que assistir no meio da multidão. Nem sinal do pomo ainda, não é? Não, respondeu Rony. Harry ainda não teve muito o que fazer. Pelo menos não se machucou, já é alguma coisa. Disse Hagrid, levantando o binóculo e espiando o pontinho que era Harry lá no céu. Muito acima deles, Harry sobrevoava o jogo, procurando um sinal do pomo. Isto fazia parte da estratégia montada por ele e Olívio. Fique fora do caminho até avistar o pomo, dissera Olívio. Não queremos que você seja atacado sem necessidade. Quando Angelina marcou, Harry tinha feito uns loops para extravasar a emoção. Agora voltara a procurar o pomo. Uma vez avistou um lampejo dourado, mas era apenas um reflexo do relógio de um dos gêmeos, e outra vez, um balaço resolveu disparar em sua direção e mais parecia uma bala de canhão. Mas Harry se esquivou e Fred veio atrás dela. Tudo bem aí, Harry? Ele tivera tempo de gritar ao rebater o balaço com fúria na direção de Marcus Flint. Sonserina de posse da Goles, Lino Jordan continuou narrando. O artilheiro Pusey se desvia de 2 balaços, dos 2 Weasley, da artilheira Bell e voa para... Espere aí! Será o pomo! Correu um murmúrio pelas torcidas quando viram Adriano Pusey deixar cair a Goles, ocupado demais em espiar por cima do ombro o lampejo dourado que passara por sua orelha esquerda. Harry viu-a. Tomado de grande agitação, mergulhou em direção ao rastro dourado. O apanhador de Sonserina, Terêncio Higgs, vira o pomo também. Cabeça a cabeça, eles se precipitaram em direção ao pomo. Todos os artilheiros pareciam ter esquecido o que deveriam fazer. Pararam no ar, para observar. Harry foi mais rápido que Terêncio. Estava vendo a bolinha redonda, as asas batendo, disparando para o alto. Imprimiu mais velocidade... Uou! Um rugido de raiva saiu da torcida da Grifinória lá embaixo. Marcus Flint tinha bloqueado Harry de propósito e a vassoura de Harry perdeu o rumo. Harry segurou-se para não cair. Falta! Gritou a torcida da Grifinória. Madame Hooch dirigiu-se aborrecida a Marcus e em seguida deu à Grifinória um lance livre diante das balizas. Mas na confusão, é claro, o pomo de ouro desaparecera de vista outra vez. Nas arquibancadas, Dino Thomas berrava. Fora com ele, juíza, cartão vermelho! Isso não é futebol, Dino, lembrou Rony. Você não pode expulsar jogador de campo no quadribol. E o que é um cartão vermelho? Mas Hagrid ficou do lado de Dino. Deviam mudar as regras. Marcus podia ter derrubado Harry do ar. Lino Jordan estava achando difícil se manter neutro.
Então, depois dessa desonestidade óbvia e repugnante... Jordan, ralhou a professora Minerva. Quero dizer, depois dessa falta clara e revoltante... Jordan, estou lhe avisando. Muito bem. Marcos quase matou o apanhador da Grifinória, o que pode acontecer com qualquer um, tenho certeza. Portanto, uma penalidade a favor da Grifinória. Spinnet bate para fora, sem problema, e continuamos o jogo. Grifinória ainda com a posse da bola. Foi quando Harry se desviou de mais um balaço, que passou com perigoso efeito ao lado de sua cabeça, que a coisa aconteceu. Sua vassoura deu uma perigosa e repentina guinada. Por uma fração de segundo, ele achou que ia cair. Segurou a vassoura com firmeza com as 2 mãos e os joelhos. Nunca sentira nada parecido antes. Aconteceu outra vez. Era como se a vassoura estivesse tentando derrubá-lo. Mas uma Nimbus 2000 não decidia de repente derrubar seu cavaleiro. Harry tentou voltar em direção às balizas da Grifinória. Tencionava avisar Olívio para pedir tempo. E então percebeu que a vassoura se descontrolara. Não conseguia virá-la. Não conseguia dirigi-la. Ela zigue-zagueava pelo ar e de vez em quando fazia movimentos bruscos que quase o desequilibravam. Lino ainda comentava. Sonserina ainda com a posse. Marcos com a Goles. Passa por Spinnet. Por Bell. Atingido no rosto com força por um balaço. Espero que tenha quebrado o nariz. É brincadeira, professora. Sonserina marca. Ah, não. A torcida da Sonserina vibrava. Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha. Carregava-o lentamente, cada vez mais alto, afastando-se do jogo, dando guinadas e corcoveando pelo caminho. Não sei o que Harry acha que está fazendo, resmungou Hagrid, e espiou pelo binóculo. Se eu não entendesse da coisa, eu diria que perdeu o controle da vassoura, mas não pode ser. De repente, as pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto. Sua vassoura começara a jogar para um lado e para o outro, e ele mal conseguia se segurar. Então a multidão gritou. A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontara. Estava agora pendurado, aguentando-se apenas com uma das mãos. Será que aconteceu alguma coisa à vassoura quando Marcos o bloqueou? Cochichou Simas. Não pode ser, respondeu Hagrid, a voz trêmula. Nada pode interferir com uma vassoura a não ser uma magia negra muito poderosa. Nenhum garoto poderia fazer isso com uma Nimbus 2000. Ao ouvir isso, Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Harry no alto, começou a espiar agitadíssima para a multidão. Que é que você está fazendo? Gemeu Rony, o rosto branco. Eu sabia! Exclamou Hermione. Snape, olhe! Rony agarrou o binóculo. Snape estava no centro das arquibancadas do lado oposto. Tinha os olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar. Ele está fazendo alguma coisa, ele está azarando a vassoura, disse Hermione. Que vamos fazer? Deixem comigo. Antes que Rony pudesse dizer mais alguma coisa, Hermione desapareceu. Rony tornou a apontar o binóculo para Harry. A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito mais tempo. A multidão se levantara. Acompanhava com os olhos, aterrorizada. Os gêmeos Weasley voaram para tentar transferir Harry a salvo para uma de suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura subia mais alto. Mantiveram-se em um nível mais baixo, fazendo círculos sob Harry, obviamente na esperança de apará-lo se caísse. Marcus Flint apoderou-se da Goles e marcou 5 vezes sem ninguém reparar. Anda logo, Hermione, murmurou Rony, desesperado. Hermione abrira caminho até a arquibancada onde estava Snape e agora corria pela fileira atrás dele. Nem parou para pedir desculpas quando derrubou o professor Quirrell de cabeça na fileira da frente. Ao chegar perto de Snape, ela se agachou, puxou a varinha e disse algumas palavras bem escolhidas. Chamas vivas e azuladas saíram de sua varinha para a barra das vestes de Snape. Levou talvez uns 30 segundos para Snape perceber que estava em chamas. Um grito súbito confirmou que Hermione conseguira o seu intento. Recolhendo o fogo num frasquinho que trazia no bolso, ela retrocedeu depressa pela mesma fileira. Snape nunca saberia o que acontecera. Foi o suficiente. No alto, Harry conseguiu de repente voltar a montar a vassoura. Neville, pode olhar, disse Rony. Neville passara os últimos 5 minutos soluçando no casaco de Hagrid.
Harry estava voando rápido de volta ao chão quando a multidão o viu levar a mão à boca como se fosse vomitar. Ele pousou no campo de gatas, tossiu e uma coisa dourada caiu em sua mão. Apanhei o pomo! Gritou, mostrando-o no alto, e o jogo terminou na mais completa confusão. Ele não agarrou o pomo, ele quase o engoliu. Continuava a esbravejar Flint 20 minutos depois, mas não fez diferença. Harry não infringira nenhuma regra e Lino Jordan continuava a gritar alegremente o resultado. Grifinória ganhara por 170 pontos a 60. Harry, porém, não ouvia nada disso. Hagrid lhe preparava no casebre uma xícara de chá forte, em companhia de Rony e Hermione. Foi Snape, explicou Rony. Hermione e eu vimos. Ele estava azarando a sua vassoura, murmurando, não despregava os olhos de você. Bobagens, disse Hagrid, que não ouvira uma única palavra do que se passara ao seu lado nas arquibancadas. Por que Snape faria uma coisa dessas? Harry, Rony e Hermione se entreolharam, imaginando o que lhe contar. Harry decidiu contar a verdade. Descobri uma coisa, falou a Hagrid. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Levou uma mordida. Achamos que estava tentando roubar o que o cachorro está guardando. Hagrid deixou cair o bule de chá. Como é que vocês sabem da existência do fofo? Fofo? É meu. Comprei-o de um grego que conheci num bar no ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar a... O quê? Perguntou Harry, ansioso. Não me pergunte mais nada, retrucou Hagrid com impaciência. É segredo. Mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagens, repetiu Hagrid. Snape é professor de Hogwarts. Não faria uma coisa dessas. Então por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione. Os acontecimentos daquela tarde, sem dúvida, tinham mudado a opinião dela sobre Snape. Eu conheço uma azaração quando vejo uma, Rubio. Já li tudo sobre o assunto. A pessoa precisa manter contato visual, e Snape nem ao menos piscava, eu vi. Estou dizendo que vocês estão enganados, falou Hagrid com veemência. Não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma, mas Snape não iria tentar matar um aluno. Agora, escutem bem os 3. Vocês estão se metendo em coisas que não são de sua conta. Isto é perigoso. Esqueçam aquele cachorro e esqueçam o que ele está guardando. Isto é coisa do professor Dumbledore com o Nicolau Flamel. Ahá! Exclamou Harry. Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada, é? Hagrid parecia furioso consigo mesmo.